uma alegria tê-los conosco no 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Helena Mucay, sou enfermeira e coordenadora do curso de enfermagem em Lins. Aqui presentes também estão as professoras Ana Cláudia de Souza Bassi Marques e Viviane Cristina do Nascimento Bassos, a quem peço que se apresentem. Eu sou Ana Cláudia, sou docente da graduação em enfermagem do Unisalesiano, especialista em unidade de terapia intensiva e oncologia e mestre em enfermagem. Eu sou Viviane, docente do Unisalesiano, curso de enfermagem, especialista em centro cirúrgico, mestre e doutoranda em doenças tropicais. Em nome do Unisalesiano, gostaria de agradecer a presença de todos, tendo a certeza que este momento será de muito aprendizado. Muito obrigada ao palestrante de hoje, Paulo Borges, pelo pronto aceite ao nosso convite. Agradecemos a sua participação neste evento, que propõe compartilhar conhecimento que possa transformar o momento atual da educação, empoderando e a tornando cada vez mais visível no contexto da saúde. Diante disso, temos o prazer e a honra de apresentar nosso palestrante dessa noite, Paulo Fernando Barcelos Borges, que nos presenteará com a palestra Segurança do Paciente e suas interfaces com as tecnologias aplicadas no cuidado intensivo. Dr. Paulo é graduado em enfermagem pelo Unisalesiano de Lins, com pós-graduação em enfermagem e unidade de terapia intensiva pela FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, mestre e doutor em enfermagem na linha de pesquisa em gerenciamento do serviço de saúde pela Unesp de Botucatu. Docente do curso de enfermagem, de graduação em enfermagem do Unisalesiano de Lins. Tem experiência nas áreas do ensino e enfermagem nos níveis de graduação, pós-graduação, consultoria e assessoria, com ênfase nos cuidados críticos, processos de enfermagem, gestão e saúde. Dr. Paulo, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Olá a todos, muito boa noite. Então, agradeço a apresentação, o convite de estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre as tecnologias e as suas interfaces aí com os cuidados críticos, né, no cuidado intensivo. Então, como proposta, né, dessa noite, nós vamos falar um pouquinho da segurança do paciente, suas interfaces com as tecnologias aplicadas aí no cuidado intensivo. Antes de iniciar essa palestra, eu gostaria de enfatizar que eu não tenho um conflito de interesse, justamente porque diversos recursos tecnológicos que nós vamos falar aqui nessa noite, eles vão de encontro com algumas marcas específicas, porém, eu não tenho nenhuma relação ou conflito de interesse com as mesmas. Bom, diante do cenário que nós vamos imergir, que seria o cuidado intensivo, nós temos que fazer uma reflexão, né? Qual é a perspectiva de segurança que nós estamos vivendo no dia a dia, no trabalho da enfermagem, no trabalho em saúde. Então, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre isso, o que essas imagens a seguir elas teriam em comum? Então, observem que nós temos aí diversos cenários, né, e que existe uma perspectiva em comum entre elas. Todas as imagens, todas elas deixam em segundo plano o processo de segurança. Então, falar um pouquinho sobre segurança é justamente pensar, né, que desde a época primordial, das épocas remotas, né, em saúde, e com uma fala muito pontual da nossa querida Florence Nightingale, o primeiríssimo requisito de um hospital é o princípio de ele não deve causar danos, né? Essa perspectiva hospitalar, ela se dava na época porque justamente era a visão, né, do que tínhamos de saúde até então. Falar de saúde era falar sobre um ambiente hospitalar. Falar de saúde era falar sobre o hospital. Então, Florence Nightingale ela tinha essa visão, né, da importância de que a assistência ela não trouxesse danos aos nossos pacientes.
Então, pensar um pouquinho sobre a segurança do paciente na perspectiva de conceitos, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o conjunto de ações voltadas à proteção do paciente contra riscos de danos desnecessários durante a atenção que é prestada nos serviços de saúde. E aí, pensar nesse processo de segurança, um estudo foi realizado já há alguns anos e fez um comparativo sobre a segurança da aviação e a segurança que é ofertada aí nos serviços de saúde. Quando a gente pensa em segurança, a gente pensa em processos, a gente pensa em um delineamento bem executado, a gente pensa numa engrenagem, nós pensamos em etapas que não podem ser puladas. Então, esse estudo tinha a finalidade de identificar e fazer um comparativo, qual era o nível de segurança, tanto de perspectiva quantitativa quanto de qualitativa, por profissionais que atuavam em saúde e por profissionais que atuavam na aviação. Esse estudo trouxe à tona que o risco de acontecer um acidente fatal com um voo de passageiros a cada 4.857.000 decolagens. Isso quer dizer, um acidente fatal, né, com passageiros vai acontecer a cada 4.857.000 decolagens. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2021, foram apenas 5 acidentes registrados. O número de mortes por eventos adversos evitáveis supera a casa de 227.000 casos por ano, pensando na perspectiva da assistência em saúde. Considerando então as estatísticas que nós temos em torno de 18 milhões de internações ao ano, o risco é de uma morte por evento adverso evitável a cada 79 internações. Então, para refletir um pouco de um aspecto aí de qual era o posicionamento do profissional que atuava no serviço de saúde na aviação, foram feitas algumas perguntas. E essas perguntas nos chamam a atenção justamente pela como isso traz, né, o reflexo disso sobre a segurança do paciente. A primeira pergunta que foi feita se o cansaço ele tinha impacto negativo no seu desempenho. 74% dos participantes que atuavam na aviação, eles disseram que sim. Médicos e enfermeiros, eles alegaram que não existia impacto, né, 30% só, né, afirmavam que tinha impacto, e os outros 70% afirmavam que não, que o fato de estar cansado não impactava, né, no desempenho deles. A segunda questão foi feita considerando, né, se ele desconsiderava avisos de profissionais mais novos, então profissionais que eram recém-chegados. 3% somente da equipe da aviação disseram que desconsideravam pessoas recém-chegadas, quer dizer, recém-formados. 45% de médicos e enfermeiros afirmaram que eles desconsideravam avisos de recém-chegados. Isso quer dizer, uma pessoa recém-chegada no serviço de saúde, muitas vezes ele não é ouvido, né? E ele está vindo sem vícios, sem a perspectiva de participação, né, daquele processo, ele tem um olhar externo sobre aquilo que está acontecendo e muitas vezes temos aí a chance de ter uma contribuição importante. A terceira pergunta foi feita se eles acham que eles erram, né? Você erra. 100% da equipe de aviação, eles afirmaram que eles erram. E somente 30% de médicos e enfermeiros afirmaram errar. Uma outra pergunta, é fácil discutir e analisar o seu erro? Mais uma vez, 100% da equipe da aviação reconheceu que é fácil, né, discutir e analisar os seus erros. Somente 56% de médicos e enfermeiros afirmaram ser fácil aí discutir e analisar os erros. E a última questão foi feita o seguinte: a análise dos erros é baseada nos sistemas e processos? 100% da equipe da aviação, eles afirmaram que essa análise ela é feita sob a perspectiva de sistema e processos. Somente 30% dos médicos e enfermeiros afirmaram que essa análise ela é feita no processo de sistemas aí, e o que deixa de forma muito clara, né, o porquê de tanta omissão em alguns processos. Sabemos que hoje o erro ele está baseado em uma quebra
de sequência, né, de protocolos, né, de fluxos, daquilo que está estabelecido. E analisar um erro de forma isolada é um dos principais erros aí do sistema de saúde. Dentro do contexto de responsabilidades e da legislação, o próprio Código de Ética Profissional de Enfermagem ele destaca que assegurar, né, a pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Então, é dever da enfermagem assegurar a pessoa, a família, ao coletivo, essa assistência que não gere, de fato, danos. E o que a gente tem visto, infelizmente, tem sido aí um cenário cada vez mais difícil no que tange à segurança do paciente. Ainda, segundo o Código de Ética, ele diz que o profissional deve responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe. Então, pensando nos dados levantados pela pesquisa, na comparação da segurança do paciente, da segurança em saúde e na segurança na aviação, né, e refletindo sobre o olhar do Código de Ética Profissional, a gente consegue enxergar que existem diversas fragilidades, né, no processo de trabalho em enfermagem que faz com que os profissionais omitam, né, essas informações. Geralmente, esse processo de erro, né, ou dano que é gerado ao indivíduo ou à sua coletividade, ele é omitido por medo de punição, justamente porque o olhar das gerências, eles acabam sendo um olhar muito direcionado ao fator erro, e aí fica à mercê a análise do processo, a análise de todo o segmento que pode ter tido corresponsabilidade na execução e até mesmo culminando nesse erro. Quando a gente deixa de olhar, né, o erro sobre um processo, quando a gente deixa de fazer uma análise do erro sobre todas as perspectivas possíveis, nós estamos deixando uma válvula de escape para que um novo erro volte a acontecer. Então, já há alguns anos, nós temos um olhar, até mesmo do próprio Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e também, né, dos institutos que preconizam a segurança do paciente, 6 grandes pilares para garantir a segurança do paciente em serviços de saúde. Não mais falamos do processo de segurança do paciente sobre uma perspectiva hospitalar, mas um olhar da segurança do paciente no contexto de assistência em saúde, independente de qual for o nível de atenção que ele esteja recorrendo. Então, os 6 grandes pilares, eles abrem leques dentre as suas perspectivas, mas que os 6 grandes pilares se definem na identificação correta do paciente, na melhora, né, da comunicação entre profissionais de saúde, na melhora da segurança da prescrição, no uso e também na administração de medicamentos, no assegurar, né, cirurgia em local de intervenção, procedimento e também pacientes corretos, na questão de higienização das mãos para evitar infecções e também na redução do risco de queda e das lesões por pressão nos ambientes de saúde. Então, pensando nesse contexto aí de segurança do paciente, eu trago vocês para pensar um pouquinho na segurança no universo da unidade de terapia intensiva. Bom, a unidade de terapia intensiva, ela é uma unidade que abriga pacientes criticamente enfermos, isso quer dizer pacientes que muitas vezes apresentam alterações hemodinâmicas importantes, alterações por origem traumática, clínica, e que necessitam aí, geralmente, de uma assistência multidisciplinar de alta performance. Isso quer dizer uma assistência que tenha um olhar multidisciplinar, né, mas com um olhar centrado às demandas daquele paciente. Somado a isso, é uma unidade que abriga recursos tecnológicos que nos permitem intervenções também invasivas, intervenções de alta complexidade, beira-leito. E para que tudo isso seja possível, essa unidade também ela requer profissionais especializados que tenham formação, que tenham um olhar voltado e específico às demandas que impõe aí o paciente da unidade de terapia intensiva.
Nessa perspectiva, quando a gente pensa em unidade de terapia intensiva, a gente pensa geralmente nesse cenário que eu acabei de mostrar, né? Um cenário bem caótico, né? Um cenário onde nós temos diversos recursos tecnológicos auxiliando realmente a assistência direcionada a esse paciente. A impressão que nós temos, e principalmente você, né, graduando em enfermagem, que está ainda no seu processo de formação, quando a gente olha esse leito, a impressão que nós temos que o paciente chega a estar perdido com tamanha performance tecnológica. Mas o que nós temos enquanto enfermeiros, né, a real certeza é que o centro do cuidado, de fato, ele é o paciente. E toda essa performance tecnológica, ela vem para amparar o cuidado que é necessário, especializado e que vai potencializar aí a chance de recuperação desse paciente. A unidade de terapia intensiva, ela foi vista por muitos anos, né, uma unidade de morte, uma unidade onde o paciente ele era encaminhado para morrer. Hoje, a unidade de terapia intensiva ela tem uma performance de dar vida, né, de possibilitar uma nova chance a um paciente que precisa de um cuidado especializado. E trazendo aí essa discussão ao olhar tecnológico, né, a unidade de terapia intensiva também tem ganhado espaço no sentido de ambiência e tecnologia. Essa é um modelo, né, esse é um modelo de uma unidade de terapia intensiva brasileira, né, do norte do nosso país, e que investiu, né, e investiu em garantir, né, uma boa ambiência, proteção, segurança e tecnologia. Observem que nessa UTI, ela é uma UTI totalmente fechada por box, né? Nós temos aí toda ela bem iluminada. Nós temos iluminação ambiente, que é muito bem-vindo ao paciente gravemente enfermo, no sentido de consciência, da sua reinserção pós-sedação, né, do seu retorno aos sentidos. Então, ela garante um ambiente também claro, com uma característica, né, forte de limpeza, né, e isso é muito positivo na nossa prática. Então, ela atende requisitos, né, de uma UTI do futuro, daquilo que a gente preconiza, daquilo que de fato espera-se de um ambiente acolhedor em saúde, um ambiente que atenda às demandas reais dos nossos pacientes, com um sistema, né, de informação altamente moderno. Observe, nós temos aqui um monitor, né, que permite os dados, o acesso ao prontuário eletrônico desse paciente. Nós temos então um computador beira-leito, nós temos um monitor, né, de última geração com módulos de avaliação e medição de parâmetros hemodinâmicos invasivos e não invasivos, um respirador, né, um sistema de infusão intravenoso também de alta performance, uma cama totalmente digital, né, com recursos tecnológicos importantes que vão potencializar aí a prática da enfermagem. Então, um olhar um pouco mais amplo sobre esse leito, sobre esse quarto. Observem que a manutenção aí de padrões sanitários, de estrutura, né, ela é totalmente atendida. A questão da iluminação, né, ela garante aí a visualização do ambiente externo da unidade, o que é muito positivo. Uma praça, né, interno, que fica, né, no hall dessa unidade de terapia, que permite o paciente descanso de familiares, amigos do paciente, uma caminhada com o paciente juntamente à equipe de fisioterapia, utilizando dispositivos de mobilidade, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Esse espaço ao céu aberto permite também esse contexto da humanização, da recuperação do paciente gravemente enfermo. Observem que nós temos aí uma área verde, onde a equipe também pode levar o paciente para tomar um banho de sol, né? Muitos pacientes, principalmente pacientes aí que ficaram muito tempo sob sedação, né, gostariam de ter a oportunidade de ver um verde, né, ter um contato com a luz do sol. Isso acaba sendo muito positivo para a recuperação
desse paciente, além, né, com toda certeza, desse potencial de recursos tecnológicos, né, beira-leito, que fortalecem aí a prática em saúde. Ela fortalece, facilita e potencializa, né, a prática da enfermagem, né, dando oportunidade, né, somado a um dimensionamento adequado, a que essa equipe ela desenvolva as melhores práticas de saúde possível. Então, nesse contexto, né, o que são tecnologias em saúde? Né? Tecnologias são ferramentas, né, geralmente de origem, né, tecnológica digital, eletrônica, pneumática, que, associado a demandas de saúde, podem garantir aí desfechos importantes de recuperação, né, e até mesmo diagnóstico desses pacientes. Na prática de saúde, então, esses recursos tecnológicos, eles estão muito associados com tratamento efetivo, tratamentos específicos. Por exemplo, a área de cardiologia é uma área onde nós utilizamos um potencial recurso tecnológico para manutenção de bombeamento, manutenção de bomba cardíaca, estímulo elétrico externo ao paciente que tem algum tipo de alteração cardiológica, no uso da circulação extracorpórea, que foi um recurso muito utilizado aí no momento ápice do Covid-19, na circulação extracorpórea, na oxigenação efetiva dos pacientes, enfim, são diversos recursos que têm, de fato, aí um impacto importante na saúde. Eles são facilitadores do tratamento, então nós vamos discutir aí o quanto que essas ferramentas elas podem facilitar, né, o tratamento e a condução terapêutica desses pacientes, o impacto positivo na cura de doenças, né? Nós sabemos que diversos recursos podem ser instituídos, inclusive para potencializar a cura, como é o caso de recursos tecnológicos voltados a práticas de curativos, por exemplo, e garantir o aperfeiçoamento do cuidado e também da assistência ao paciente. Então, discutindo esses recursos tecnológicos, né, de vezes os cuidados críticos aí no contexto da unidade de terapia intensiva, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre esse dispositivo, né, conhecido como Lucas RCP. O Lucas, ele é um dispositivo, né, ele é um compressor cardíaco externo. Esse dispositivo, né, essa ferramenta, ela é alimentada por oxigênio, então tem uma entrada de oxigênio ou também uma entrada de ar de uma tomada de parede ou de um hospital ou ambulância, né, que garante o seu funcionamento pneumático. Então, desde que ele tenha esse abastecimento por fonte de oxigênio de cilindro ou fonte via tomada de ambulância, esse dispositivo ele pode ser utilizado, né, para garantir reanimação cardiopulmonar de alta qualidade. É um dispositivo que tem sido muito utilizado, já é uma realidade na assistência brasileira. Nós estamos vendo aí a expansão da utilização de dispositivos de compressão cardíaca externo, principalmente aí no ambiente extra-hospitalar, né, nos serviços de atendimento móvel de urgência, e já a presença desse dispositivo também na prática de unidade de terapia intensiva. O segundo ponto que eu gostaria de falar um pouquinho sobre as implicações relacionadas ao cuidado do paciente no leito e na mudança de decúbito. Nós sabemos que as lesões por pressão, elas fazem parte de um dos eixos lá, dos pilares, né, da segurança do paciente. E também é indicador de qualidade assistencial. Apesar de entender que falar de lesão por pressão, ele também está relacionado com a prática, nós não podemos desconsiderar o processo intrínseco do paciente. Mas algumas ações básicas são realizadas diariamente, né? Alguns pontos são chaves para evitar a ocorrência de lesão por pressão nas unidades de terapia intensiva. Por exemplo, a mudança de decúbito de 2 em 2 horas, a avaliação que o enfermeiro faz do estado de hidratação, o estado nutricional do paciente, juntamente com uma performance de uma equipe multidisciplinar para avaliar essas demandas desse paciente, as
considerações, conforme eu disse, em relação ao próprio paciente, pacientes hipoperfundidos, pacientes que têm uma condição de perfusão comprometida, pacientes que já tenham sido admitidos com um déficit nutricional importante. Então, são fatores de riscos que já estão instalados. O dimensionamento de pessoal, que não pode ser desconsiderado nisso, né? Sabemos que a relação paciente-profissional tem muita correlação com eventos adversos em saúde. A aplicação de escalas de predição de risco para lesão por pressão é uma ferramenta importante da avaliação de enfermagem, que pode possibilitar, dentro do contexto do planejamento, estabelecer medidas para prevenir a lesão por pressão, além da qualificação profissional voltada à prevenção de eventos adversos em cenários aí, de unidade de terapia intensiva. Então, pensando no contexto de recursos, né, de possibilidades tecnológicas em relação aos leitos e a mudança de decúbito, hoje nós temos aí camas totalmente robotizadas, né? Camas que são eletrônicas e que permitem, né, o acionar, inclusive, com um sistema de comando de voz. Nós temos camas que, acopladas a um sistema semelhante à Alexa, né? Ela responde às demandas solicitadas pelo profissional, inclinando, mudando ou alterando o decúbito dessas camas. Além disso, essas camas eletrônicas, elas possibilitam sentar o paciente, permitem inclinar para potencializar a mudança de decúbito. Nós sabemos que quando nós estamos falando do paciente gravemente enfermo, nós estamos falando de um paciente que muitas vezes está entubado, ele possui aí uma monitorização não invasiva, monitoração invasiva, catéter de PICC, o paciente pode estar com dreno torácico, enfim. Então, a mudança de decúbito no paciente gravemente enfermo acaba sendo muito complexa. Então, nesse sentido, a utilização de camas com esses recursos podem, com toda certeza, potencializar o cuidado, melhorando a segurança do paciente, facilitando o trabalho do profissional, né, e também garantindo que nós coloquemos aí as melhores práticas em sua utilização. Além da mudança de decúbito, nós temos aí diversos estudos, né, que afirmam e que sinalizam a importância da mobilidade precoce em pacientes gravemente enfermos. Pacientes que ficaram internados em unidade de terapia intensiva, que desenvolveram síndrome da fadiga crônica, né, que necessitam aí de intervenções para eliminar esse diagnóstico, síndrome do desuso, né? Então, as intervenções são totalmente direcionadas a tratamento desses diagnósticos que, com toda certeza, vão estar presentes aí na vida de um paciente que ficou 20, 30 dias sedados, né, em ventilação mecânica, mesmo que recebendo mudança de decúbito, mas nós sabemos a importância da estimulação da mobilidade precoce, juntamente à equipe aí de terapia ocupacional, a fisioterapia, e existem aí alguns recursos tecnológicos que podem potencializar essa prática. Então, vejam, aqui nós temos um óculos acoplado a uma tela de celular, e que permite ele visualizar um caminho, um trajeto, né, como se ele estivesse caminhando numa estrada tranquila, né, numa estrada com uma bela paisagem, com uma queda d'água, e nos pés do paciente vai ser acoplado, né, um cicloergonômetro que vai facilitar, né, essa mobilidade. Né? Essa mobilidade ela vai ser estimulada, essa mobilidade ela vai ser estimulada cada vez mais, e o paciente acompanhando um cenário totalmente agradável, o que vem de encontro aí também com boas práticas em saúde. Aqui, nessa terceira imagem, a gente vê como se fosse um volante de um veículo, né, garantindo aí a mobilidade de membros superiores, né, potencializando aí e fortalecendo essa musculatura. Aqui, ainda dentro do contexto da mobilidade, nós sabemos da importância do paciente ele deixar o leito cada vez mais precoce, né, de passar ele para uma poltrona. Se o recurso tecnológico da cama não possibilita, né, como nós vimos naquele exemplo, onde a cama ela acaba virando uma poltrona, o paciente tem a possibilidade de sentar
mesmo estando numa cama. A cama, ela adapta a essa realidade. Em cenários onde não é possível, né, nós não temos aí a possibilidade de estabelecer uma cama com esse potencial tecnológico, nós teríamos também aí essa possibilidade de fazer esse translado do paciente, né, de mobilizar o paciente da cama para a poltrona. Então, esse sistema permite, além de evitar possíveis eventos adversos, porque ao colocar o paciente, tirar o paciente da cama, passar ele para uma poltrona, nós temos o risco aí de, infelizmente, de uma extubação acidental, né, de um processo de extração de um catéter, de um dreno, né, então a remoção de um dreno, a retirada do posicionamento adequado de uma sonda, todos esses riscos estão inerentes ali durante o ato de trocar o paciente da cama para uma poltrona. Então, essa ferramenta possibilita a garantia de segurança, além, né, dela ser totalmente digital, possibilitar aí com um apoio, né, eletrônico, subir o paciente sem nenhum tipo de esforço e colocá-lo aí sobre uma poltrona sem nenhuma dificuldade. Esse outro recurso tecnológico, ele também está à disposição no sentido de garantir aí a mobilidade precoce. Esse formato, ele é um formato como se fosse um andador, né, para potencializar a inclinação do paciente, a força motora, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. Observem aqui que nos membros inferiores eles ficam totalmente fixos no aparelho, e esse alinhamento somado, né, a fixação do paciente na região de quadril ao aparelho e também a força de membro superior garante com que o paciente cada vez mais ele treine, né, a sua posição supina, ele faça esse movimento de ficar em pé, também com auxílio aí da equipe de enfermagem ou a equipe de fisioterapia. Um novo recurso aí que eu vou discutir com vocês seria o carrinho de emergência. Nós sabemos aí que o controle, geralmente, dos carrinhos de emergência é uma responsabilidade do enfermeiro, dentro do contexto da unidade de terapia intensiva, né, a monitorização, né, desse carrinho com o seu suprimento adequado, ele é uma das responsabilidades do enfermeiro ao assumir o plantão de unidade de terapia intensiva. Nós sabemos já da existência de carrinhos de emergência altamente tecnológicos, ou seja, carrinhos que são ligados, né, a um sistema informatizado de controle de estoque. Então, a abertura de carrinhos eletrônicos, ele se dá pela aproximação do crachá do profissional ou pela leitura da digital do profissional cadastrado. Quando o profissional ele faz a aproximação do crachá, ele tem a leitura que ele é um profissional de enfermagem, ele é um enfermeiro e ele está habilitado para abrir o carrinho de emergência, as gavetas serão liberadas. À medida que eu vou retirando um insumo, um medicamento do carrinho de emergência, eu vou passando no leitor, né, do código de barras e ele vai retirando esse insumo ou esse medicamento de dentro desse carrinho. Ele vai dando baixa desses insumos desse carrinho. A farmácia Sentinela, ela recebe essas informações que eu, enfermeiro Paulo, na data aí de 27 de setembro, retirei 3 ampolas de adrenalina, retirei uma seringa de 10, retirei água destilada, tirei soro fisiológico, equipo, enfim, tudo aquilo que foi retirado do carrinho. À medida que eu passei na leitora, a farmácia central, ela recebeu essa informação. Ela recebe essa informação e ela traz a reposição desses materiais. O atendente de farmácia, né, o repositor da farmácia, ou o próprio farmacêutico, ele coloca o crachá, se aproxima, a luzinha estava vermelha, porque sinaliza que o carrinho ainda estava em falta de alguns materiais, ele aproxima o crachá dele, a gaveta ela é liberada, ele vai passando os materiais para fazer reposição, ele dá entrada, começa a passar na leitura do carrinho, coloca os insumos, fecha e a luzinha fica verde, sinalizando que aquele carrinho ele está totalmente abastecido
com os materiais necessários de acordo com o protocolo da unidade. Então, isso também vem de encontro aí com a possibilidade, um alto potencial tecnológico para facilitar o trabalho da equipe de saúde. Um outro recurso, né, tecnológico agora em relação à intubação orotraqueal. Esse acaba sendo um recurso já amplamente utilizado no nosso país, até mesmo pela condição de custo ser mais acessível do que os demais recursos que eu tenho apresentado até o momento, que seria uma intubação totalmente assistida, né, com o apoio de um vídeo, né? Então, durante a laringoscopia, né, para a inserção do laringoscópio para a intubação do paciente, é possível a visualização de todo o caminho, todo o trajeto aí que esse laringoscópio está percorrendo, facilitando a intubação. Nós sabemos das implicações da intubação ao paciente gravemente enfermo, ao risco de lesões de cordas vocais, ao risco de intubação esofágica, né? Então, pensando que nós temos aí pacientes com uma dinâmica anatômica de difícil intubação, esse recurso, ele com toda certeza, ele pode potencializar aí as intubações assertivas, a eficácia aí do procedimento durante a necessidade de suporte ventilatório do paciente. Um outro recurso relacionado à monitorização e à terapia intravenosa. Então, é muito comum a presença de monitores, né, nas unidades de terapia intensiva. Lembra que eu disse que a unidade, além de receber, né, de abrigar pacientes gravemente enfermos, nós temos recursos tecnológicos que são necessários para a manutenção desses pacientes aí no âmbito da unidade de terapia intensiva. Esse monitor que eu apresento a vocês, ele possui um recurso adicional, né? Ele é um monitor que ele é totalmente touchscreen, né? Ele tem uma tela totalmente touchscreen. Ele possibilita a análise hemodinâmica plena do paciente. Ele vem com todos os dispositivos de avaliação invasiva do paciente. E também possibilita a leitura das bombas de infusão que estão acopladas ao paciente. Esses monitores, eles mandam essas informações para uma central de monitores que fica geralmente no local visível, na ilha onde fica a equipe de enfermagem, a equipe de saúde. Essa ilha, ela permite receber essas informações por Bluetooth das bombas de infusão. Então, a questão do gotejamento, do volume de infusão dessa bomba, o tempo restante, o volume restante, todas essas informações, elas ficam registradas aqui no monitor central, na tela central da equipe ali, facilitando o monitoramento por parte dessa equipe. Então, acaba sendo um recurso tecnológico para potencializar, evitar a interrupção de infusão de drogas de importância clínica e hemodinâmica para esse paciente. Sabemos que um dos cuidados básicos aí, principalmente para pacientes que estão utilizando drogas vasoativas, é não permitir que esses pacientes passem por interrupção de drogas, justamente pelo efeito dose dependente que nós temos dessas drogas. Nós poderíamos citar com muita tranquilidade aí dopamina, dobutamina, noradrenalina, que tem um tempo de vida muito curto, né? Então que elas precisam desse processo de infusão contínua para garantir um efeito. Então esse recurso tecnológico ele pode potencializar, né, a garantia desse processo de segurança na infusão de volumes, além, né, com toda certeza, da identificação correta do medicamento. Ele nos dá a possibilidade também de escolher doses padrão, né, de infusão desse paciente e também a mudança, né, da taxa de infusão de forma remota, à distância. O profissional consegue acessar essa bomba e modificar aí o seu volume de infusão e até mesmo interromper a infusão de uma determinada droga. Um outro recurso tecnológico que também está relacionado à terapia intravenosa é o VIUVEN. O VIUVEN ele também tem sido amplamente utilizado, principalmente no cenário da emergência ou em cenários onde o acesso venoso tem que ser rápido, né, e
muitas vezes o cenário não é favorável. Então, vamos pensar num paciente de terapia intensiva. Ele está com um dispositivo, um catéter venoso central, mas o catéter venoso central, uma via ele está utilizando para droga vasoativa, na outra via ele está recebendo nutrição parenteral, e aí a gente fica pensando, eu preciso infundir o sangue nesse paciente. Um paciente muito edemaciado, um paciente muito obeso, com dificuldade, com a rede venosa, difícil acesso. Então, esse dispositivo, ele potencializa a chance de sermos aí assertivos na punção venosa, né? Ele garante essa visualização da rede venosa de forma não invasiva, o que também pode ser feito com a utilização da ultrassonografia. O ultrassom também tem sido uma prática muito comum aí no âmbito da unidade de terapia intensiva. Como eu disse, né, esses pacientes, eles são pacientes geralmente aí com uma condição não favorável à punção venosa periférica, né, apesar do ultrassom poder também ser utilizado durante a punção de um acesso central por um médico durante a instalação de um catéter para hemodiálise, de um catéter venoso central, ou até mesmo guiar um catéter venoso central de inserção periférica por parte da equipe de enfermagem. Então, por parte do enfermeiro, perdão. Então, esse dispositivo, ele pode ser utilizado e tem sido muito utilizado para fortalecer aí a prática do enfermeiro, né? E temos visto a expansão, né, do uso desse recurso tecnológico no âmbito do cenário da UTI. Então, pensando nisso, né, em tudo o que eu trouxe a vocês, quando a gente pensa em tecnologias na terapia intensiva, nós temos um estudo que foi publicado aí na Revista Brasileira de Enfermagem no ano de 2016 e que foi intitulado Tecnologias na Terapia Intensiva, Causas dos Danos Adversos e também Implicações para a Enfermagem. Nesse sentido, o que ele trouxe aí como resultado? Captou-se, né, foi feita uma seleção, né, de artigos e que tinha a finalidade de compreender um pouquinho esse cenário. Então, captou-se um total de 11 artigos, nos quais sobressaem 3 unidades de evidência. Falha de equipamento, uso inapropriado do equipamento e também falha da equipe. Recomenda-se aí a educação permanente dos profissionais, a avaliação da produção e disponibilidade dos equipamentos, além do uso do checklist. Então, fica claro, né, nesse contexto que, mesmo tendo, né, um recurso tecnológico importante aí para a prática, né, em saúde, nós temos que também levar em consideração, né, a garantia de uma boa execução, né, do uso desses recursos. Os recursos tecnológicos, eles, conforme eu disse no início da apresentação, eles têm a finalidade de potencializar a prática em saúde. Ele tem a finalidade de garantir, né, uma facilidade de desempenhar as melhores práticas. Mas quando nós associamos esses recursos, né, à segurança do paciente, nós também temos que levar em consideração que a importância de termos profissionais suficientes, profissionais capacitados, a questão de garantir uma boa manutenção desses aparelhos e, com toda certeza, aí, o checklist de avaliação de eficácia e avaliação de processos desses pacientes. Então, fica notório a importância desses recursos, né, na prática da terapia intensiva, quanto na prática da enfermagem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e finalizo com essa frase que, conforme eu disse antigamente, nós tínhamos uma visão sobre UTI que era um ambiente para morrer, né? Um ambiente que o paciente vinha, muitas vezes, sem perspectiva de vida. Mas nós sabemos que na UTI as luzes não se apagam e nela nós geramos a esperança. Tá? Fico
agradecido pela oportunidade e estou à disposição para a gente discutir. Muito obrigado. Bom, Paulo, primeiramente eu quero parabenizá-lo, né, pela palestra. O que a gente pôde observar é que a tecnologia, com certeza, ela vem agregar, né, possibilidades para a segurança do paciente, mas para a equipe como um todo, se a gente for pensar, né? Quando eu penso na questão da cama, que eu consigo ter uma mudança de decúbito, o próprio robô que tira, né, aquela paciente, auxilia na retirada do paciente da cama para colocá-lo sentado, eu penso também na equipe, né? Porque a gente que já trabalhou em UTI, nós sabemos o quanto muitas vezes é difícil também para a equipe conseguir fazer, né, retirar esse paciente do leito por N motivos, né? Seja por imobilidade, seja às vezes por uma obesidade, por um edema, enfim, né? E aí a gente viu também a questão do prontuário beira-leito, do monitor, que ele faz toda a diferença, né? Quando eu tenho, né, um paciente, uma estrutura física adequada, eu sempre vou ter a segurança do paciente e da equipe, a questão da ambiência, né, do hospital que você trouxe. Eu sou um pouco suspeita, né, em relação a isso de falar, porque gosto muito dessa questão de cuidados paliativos e a ambiência ela faz total diferença, né, na questão da humanização. Então a gente percebe que um hospital que tem um gerenciamento, uma administração que traz toda essa tecnologia, ela cuida do paciente cuida não da doença, mas cuida do paciente como um todo, né? Uma coisa que me chama atenção e que eu gostaria de trazer aqui para discutir um pouco que sempre vem para mim a questão dos erros, né? Então, como a gente viu aquela comparação do estudo da questão da aviação e da saúde, ainda nós temos enraizado uma cultura da punição. Eu acredito nisso quando a gente conversa com algumas pessoas. Então, assim, os erros, eles vão acontecer, né? Logicamente que a gente tem que trabalhar de uma forma que seja o menor possível, né? Mas quando esse erro acontece, o que eu sinto ainda hoje é a questão de não dizer, não falar, né? Por conta do medo mesmo da punição, do medo de não ser acolhido em relação a isso, né? De só ser apontado quais foram, quem fez, quem errou, né? Mas por que será que aquela pessoa errou? O que será que a estrutura também do serviço ela facilitou o erro, né? Então, assim, o que você pensa em relação a isso? O que a gente poderia estar utilizando, mesmo na parte de gerenciamento, na mudança cultural em relação a isso, sabe? Aquela questão, não, eu errei, eu preciso assumir porque é ético, é uma questão do código de ética, né? Mas como será que eu vou ser recebido em relação a isso, né? Então, eu queria só que você falasse um pouquinho dessa questão do gerenciamento, né? Dessa problemática. Muito bem, acho que foi muito bem colocado, professora Ana Cláudia. Em relação a essa questão do erro, ele está muito relacionado ao processo gerencial das unidades de saúde. A mudança dessa performance, né, a instalação de uma cultura de segurança, quando nós falamos cultura, quer dizer que aquilo está enraizado numa instituição. Aquilo faz parte de quem ela é, aquilo faz parte de todo o seu processo de trabalho, do início ao fim. Quando a instituição ela adota uma cultura de segurança, ela quebra todos esses paradigmas que estão relacionados, que justamente está relacionado a essa cultura opressora do erro, de quem errou, da punição de quem errou. Então, não existe um outro caminho para a instituição mudar essa performance, a não ser iniciar pelos gerentes de unidade, né? Justamente pela equipe de gestão.
A equipe de gestão tem que ter um olhar, né, desses processos em volta da cultura de segurança. Ele tem que quebrar essa possibilidade de acusar, né, de acusação, de apontamento direcionado ao erro, porque a partir do momento que isso sai da equipe de gestão, isso parte da equipe de gestão, deixa a equipe muito mais livre, né, no sentido de se envolver e entender que o erro, mesmo sendo instituído todas as ferramentas para prevenir que ele não acontecesse, né, essa era a ideia, que ele não acontecesse, mas à medida que ele acontece, ele também é uma ferramenta de repensar processos, revisar aquilo que está sendo feito, e o que nós podemos fazer a partir de agora para que esse evento não volte a acontecer na nossa instituição. Então, ele acaba sendo, né, uma ferramenta de repensar processo e evitar que novos erros aconteçam. Muito obrigada, Paulo. Parabéns, Paulo, pela palestra. Muitas coisas, né? Você trouxe muitas informações relacionadas à tecnologia e assim, a sua fala sobre a importância, além de trazer tecnologias para o serviço, lembrar também da equipe, além de trazer um quantitativo de equipe e habilitá-los para executar as atividades utilizando as tecnologias, eu achei que foi muito bom, foi perfeitamente colocado. E aí, puxando um pouquinho para o controle de infecção, como que você vê esse processo, né, as tecnologias, o processo de segurança do paciente, na melhora do controle de infecção dentro de um estabelecimento de assistência à saúde, dentro de uma instituição hospitalar, e mais especificamente dentro da unidade de terapia intensiva? Bom, nesse contexto, não dá para a gente separar. Quando eu falo assim, quando eu penso na UTI, eu penso em ambiência, eu penso em equipe capacitada, eu penso em protocolo, eu penso em recursos tecnológicos, eu penso no paciente gravemente enfermo, né? Eu penso em recursos diagnósticos. Então, acaba sendo... acho que a Viviane trouxe o coração, né? Quando a gente fala de infecção, a gente está somando tudo isso como um elo que pode quebrar uma cadeia de transmissão de infecção, evitar que ela aconteça, mas quando utilizado de forma inadequada, ela pode ser uma porta aberta, escancarada para processo de transmissão de infecção. Né? Então, quando nós temos uma equipe capacitada, nós temos um quantitativo de profissionais para atender aquela demanda de acordo com o dimensionamento eficaz. A questão de de profissionais altamente qualificados, tudo isso pode garantir a segurança do paciente e evitar a ocorrência de infecção no âmbito da terapia intensiva. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Doutor Paulo, meus parabéns. Foi uma explanação que, com certeza, agregou muito conhecimento a todos. Se a gente deixar, vocês vão passar a noite inteira discutindo sobre esse tema, que é um tema, assim, bastante amplo, né? E a gente realmente reconhece que a tecnologia, né, a tecnologia na enfermagem, ela trouxe muitos avanços, né? Nos processos de trabalho, na produtividade, na qualidade da atuação dos profissionais e também na qualidade da assistência prestada, né? Na segurança do paciente, que é o primordial, né? Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua colaboração, a sua participação neste evento, tá? E, em nome do Unisalesiano, agradecemos a participação de todos. Tenham todos uma ótima noite.